Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula vamos ver como salvar no banco de dados MySQL um rádio. Então aqui eu tenho três opções: bom, regular ou irregular. E essas informações, então vai fazer a inspeção e ele vai verificar a situação da casa, boa, regular ou irregular. E clica em salvar e vai salvar no banco de dados. Aqui nossa base de dados, funil de vendas, e vamos salvar na tabela imóveis. Então nessa tabela aqui. Para fazer isso, então vamos criar primeiro um arquivo. Nosso arquivo vai ser chamado form, extensão PHP. Lembrando, eu estou usando o Notepad++ para editar o código, o Google Chrome para visualizar o resultado e o AMP Server como servidor. Então aqui eu já vou criar meu formulário, vou utilizar a tag form para fazer o formulário. Vou colocar o método que eu vou enviar os dados de uma página para outra. Então, o método será post. Depois, eu vou informar para qual página que eu vou enviar. Então, eu vou enviar para a página cadastrar.php. Então, essa página eu já vou criar agora. Vou, então, novo, salvar como, e vou salvar como cadastra extensão PHP. Então, vamos voltar para cá. Abri a tag form, já vou fechar a tag form. Só lembrando, vocês podem baixar esse código-fonte através do link disponível abaixo do vídeo. Então agora eu vou aqui já vou criar um campo. Então primeiro nosso primeiro rádio, então input. Agora vou colocar type. Agora vou definir que eu quero utilizar o rádio. Vou colocar um name para ele. Então o name vai ser a situação. Depois vocês vão ver para que serve esse name no campo. E agora vou colocar um valor. Value. O valor vai ser bom. E fecho aqui. E escrevo agora a palavra bom. Ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa mais 3 vezes. Então aqui vai ser, o segundo vai ser regular. Irregular. E também agora aqui para aparecer para o usuário. Para o usuário vai aparecer o R maiúsculo. Para o regular. E aqui eu vou colocar I maiúsculo. E agora eu vou criar o botão aqui. Então, input. Type. Como é um botão, então é submit. Depois vamos colocar agora o value. Value é o que vai aparecer em cima do botão. Então, o que vai aparecer em cima? Vai aparecer cadastrar. E já fecho aqui essa tag. Vamos ver como ficou. Então, nós queremos futuramente fazer isso daqui, mas por enquanto eu vou ver. Então, está aqui bom, regular e irregular. Ok? Então, aqui eu só criei um formulário simples. E aqui no cadastra, eu vou cadastrar os dados que vier daqui e vou cadastrar aqui no banco, na minha base de dados funil de vendas e na tabela imóveis. Então, primeiro eu vou precisar fazer a conexão. Para fazer a conexão, então já vou copiar uma conexão pronta. Vou colocar aqui no cadastrar. Então, assim, uma conexão já está pronta. Aqui eu estou informando qual servidor. Meu servidor é localhost, que é no próprio computador. Root, porque o AMP Server é padrão root, senha em branco. E o base de dados é funil de vendas que eu vou utilizar. Como vou utilizar o MySQL, LI, então aqui eu já vou fazer a conexão e vou atribuir para a variável chamada con.
Já vou fechar aqui o PHP aqui embaixo. Agora eu preciso, anteriormente eu falei que eu coloquei um nome para o campo, ó, name situação. Agora sim eu vou utilizar. Então, para mim, eu vou utilizar o campo nome e o método post, certo? Então eu vou informar que eu quero receber através do método post todas as informações que estão dentro do campo chamado situação. Tudo que ele receber, ele vai atribuir para uma variável chamada situação. Ok? Agora vamos fazer só para imprimir essa situação para você ver como ficou. Vou colocar aqui um eco situação ponto e vírgula. Vamos ver como que ele vai comportar-se. Eu vou escolher regular e vou em cadastrar. Ó. Então o meu cadastrar já recebeu a palavra regular. Se eu escolher bom, ele também recebe o bom. Então ele está recebendo, esse cadastrar está recebendo o valor. Então o value aqui, ó, o value bom, regular e irregular. Agora vamos salvar no banco de dados então, já que estou recebendo os dados. Eu vou aqui, vou criar uma instrução SQL, então insira, insert into, insira os dados na tabela imóveis, na coluna. Vamos ver qual coluna que eu quero utilizar. Vou aqui em estrutura, eu vou escolher situação. Então é na coluna situação. A coluna situação vai receber o seguinte valor. O valor que está dentro da variável situação, essa variável aqui. Final, ponto e vírgula. E toda essa instrução ela vai ser atribuída para uma variável chamada result imóveis. Tudo que estiver, ele vai ser atribuído para essa variável result imóveis. E agora eu vou executar. Então, eu vou pedir para o MySQL execute a seguinte query, execute a seguinte instrução. A instrução que eu quero que ele execute é essa daqui, result imóveis. Ok? Agora, conforme o MySQL, eu preciso colocar a conexão, a variável que tem a conexão. Eu preciso atribuir a conexão. Então, se essa variável conexão já possui esse valor aqui, eu simplesmente coloco aqui e vírgula coloco aqui. Depois que ele executar a instrução, eu quero que ele atribua todo o valor dentro de uma variável chamada resultado imóveis. Vamos ver se ele vai salvar agora. Vou atualizar aqui, vou selecionar o regular e vou clicar em cadastrar. Nenhum erro, ok? Vamos ver agora na nossa base de dados aqui. Browser, então eu estou na tabela imóveis, vou em browser. Está aqui, ó, regular. Vamos selecionar agora bom. Bom, cadastrar. Browser, bom, então ele já está cadastrando. Então aqui você já viu como criar o RAD e como que ele funciona. Você pode baixar, só lembrando, você pode baixar o código-fonte através do link disponível abaixo do vídeo. Mas eu também quero, além disso, quero criar com que ele fique naquele modelo que eu havia mostrado anteriormente. Um formulário um pouco estilizado. Para fazer isso, eu vou utilizar o framework Bootstrap. Então aqui eu vou em Get Started e já vou baixar aqui o Bootstrap. Então vocês podem fazer isso, mas eu já vou copiar o meu download, que eu já tenho pronto, onde eu tenho o CSS, fonte e JS. Quando vocês clicam para baixar lá, ele abaixa esses arquivos. Já coloquei aqui o CS, o JavaScript e o fonte. Agora eu vou chamar aqui para dentro do meu formulário. Para fazer isso, eu já vou também copiar um item pronto, onde eu já estou chamando toda essa estrutura.
vou copiar, vou colar somente o cabeçalho, então está aqui o meu cabeçalho. Eu abri o HTML, daí abri o cabeçalho, coloquei meta charset para aceitar caracteres especiais, daí aqui eu estou em relação a responsivo, depois aqui eu coloquei um título, e aqui eu estou chamando, ó, acesse a pasta CSS e acesse o arquivo bootstrap.min.css. Vamos ver, ó, bootstrap.min.css. Então está ali o Bootstrap. E depois já fechei o cabeçalho. Agora vou abrir o body, então o corpo. E aqui eu já vou fechar a tag body. Para mim fechar a tag body, eu também já vou chamar o JavaScript. Então, JavaScript do próprio Bootstrap. Então, está aqui o JavaScript do Bootstrap. Já chamei, ok. Mas agora falta fazer com que esses... Vamos ver como ficou para podermos continuar. Então, olha, já deu ficou um pouco diferente. Mas ainda não está bem o que eu havia mostrado do início do vídeo. Então, primeiro eu vou utilizar uma div do próprio Bootstrap para mim colocar o título. Então, aqui eu coloquei o título, inspeção, que é inspeção. Agora, dentro do form aqui, eu vou colocar uma classe do próprio Bootstrap. Se quiser saber um pouco mais sobre Bootstrap, acesse o site lacelc.com.br e acessando esse endereço que está sendo apresentado aqui, você vai ver uma aula introdutória como que funciona o Bootstrap, ok? Então aqui vou colar a classe dentro do form, colei a classe. Vamos ver agora como que ele está. Ó, já apareceu o título. Então, eu havia colocado o título dentro do H1, já ficou legal. Agora falta criar aqui o nosso rádio. Para fazer isso, então, eu primeiro vou colocar um label aqui do próprio Bootstrap. Então, estou colando aqui o label do próprio Bootstrap antes do input. Então, eu posso fazer assim para vocês saberem no qual eu estou mexendo. Então, cada input vai ter seu próprio label. Agora, eu vou colocar assim, ao invés da palavra bom aqui, eu vou colocar aqui que ele apareça para mim, ó, label bom dentro de um span. E assim com os outros eu também vou fazer. Então, abre o label, fecha o label. E aqui mesma coisa no último. Vou precisar abrir o label, vou fechar agora o label. Está aqui. Agora aqui no meu cadastrar eu vou criar um botão. Então já aqui foi aberto, finalizado. E aqui ainda faltou um item. Dentro do form aqui eu vou colocar um título, um label para aparecer, ó, o que o usuário está preenchendo. Abrir a div, já vou fechar a div aqui embaixo. Depois abri o form, fechei o form, tá ok. Para vocês saberem da onde que eu tirei esse formulário. No Bootstrap, depois que vocês baixaram isso aqui, vocês podem ir, ó, CSS. Após ir no CSS, aqui do lado direito vai aparecer form.
E aqui tem uns exemplos básicos. O que eu estou utilizando esse modelo aqui, para aparecer o label, e aqui eu vou colocar o nosso rádio. Então, esse é o layout, mas o rádio que eu estou utilizando é esse daqui. Então, é isso aí, é dali. Então, falta abrir o form, falta fechar a última div lá de cima. Vamos ver agora como ficou. Situação do caso da casa. Situação da casa. Bom, regular ou irregular. Então, já ficou um pouco mais agradável ao usuário. Vamos mudar essa cor desse botão. Vamos utilizar do próprio Bootstrap. Então, eu vou copiar aqui. Esse aqui, essa div. Então, já vou copiar essa div. Vou apagar aqui esse botão que eu já tinha aqui. Então, já vou fechar a div. Depois que eu fiz isso, vou copiar aqui do próprio Bootstrap. Você pode copiar aqui do próprio Bootstrap. Aqui o botão Form Groups. Então, eu estou copiando bem esse botão aqui. Aqui, vou copiar daqui só para vocês verem. Que é realmente daqui. Vou apagar aqui, só para fazer o exemplo prático mesmo. Vou identar. E aqui vamos colocar cadastrar. E ao invés de default ele coloca como branco, conforme está aqui. Mas eu não gostei desse modelo, então eu vou voltar aqui no meu Get Started e vou aqui em Exemplos. E aqui eu tenho alguns modelos de botões, então esses que estão aparecendo aqui. Então, um desses aqui. Por exemplo, se eu colocar Default, vai ficar essa cor, primário azul. Eu quero o vermelho. Então, vou colocar aqui btn. Então, coloquei aqui. Tá aqui, nosso botão cadastrar e a cor dele. Se eu escolher irregular, clicar em cadastrar. Veio aqui no cadastrar. Vamos ver se ele cadastrou. Cadastrou, ok? Então, eu posso fazer com que ele... Ok. Então, está feito aqui o nosso modelo rádio e inclusive foi estilizado utilizando o Bootstrap. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. E no próximo vídeo eu vou trazer as informações de forma dinâmica. Por exemplo, aqui tem a situação casa, poderia ser situação casa, situação prédio, situação apartamento, situação loja, e quais são as situações dele, bom, regular ou irregular. Então, eu vou trazer do banco de dados o nosso rádio dinâmico e salvar isso também no banco de dados. Aguardo você na próxima aula. Até breve.